convite, mais uma vez, de participar, né, dessa reunião, colocar à disposição de vocês, né, convidá-los a participar do projeto, né, que nós estamos construindo aqui no Distrito Federal para ser referência para o Brasil todo, né? E aproveitar e atualizar, né, Kátia, ver como é que está a situação dos ostomizados aí, né? Brasília passa por um momento difícil na questão da saúde, e eu sei que a situação, né, dos ostomizados, a dificuldade é maior ainda, né? Então, o que eu puder ajudar, fica à vontade aí. Pode. Quem que está na presidência hoje, Ana Paula? Sou eu, senador. Ah, você? Sim. Então, Ana Paula, diga, vamos, pode falar, pode puxar a fila. Ok. Kate, para iniciar, as pessoas estão perguntando se não vai ser transmitido no YouTube. Estão pedindo. Pois é, eu não programei Eu, isso, eu mas se pedi você para quiser. Elisa ir para no Facebook, no seu Facebook e no YouTube, eu pedi para ela. Então tá ótimo. Então, possivelmente, elas devem estar fazendo. Tá. Confirma aí, Kátia, por Mas, de favor, qualquer forma, depois. eu vou gravar de qualquer forma e a gente depois, se for o caso, disponibiliza, né? Viu? Ok, senador, muito obrigada. Pede o pessoal da comunicação que está aí para gravar para mim a nossa reunião, tá bom? Viu, Kátia? Perfeito. Vilela, grava aí. O Glaucio está gravando. Ótimo, então tá bom. Vamos lá, Grau. Ok, Ana Paula? Ok, senador, vamos lá. Então, bom dia a todos e a todas, né, aqui presentes nessa reunião e aqueles que vão nos assistir depois pelas redes sociais. Bom dia, senador Jaci. Agradeço por essa iniciativa, né, em dialogarmos sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde integral das pessoas com deficiência. Como a maioria sabe, aqui eu sou Ana Paula Batista, sou coordenadora nacional do Movimento Ostomizado BR, estou presidente da Associação de Ostomizado do Distrito Federal e presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. O Movimento Ostomizado BR, ele vem oriundo aí da sociedade e tem como objetivo o princípio aliança para garantir, defender direitos de uma estimativa de 450 mil ostomizados ou pessoa com ostomia no Brasil. A gente reúne interessados em compartilhar experiências, realizar troca de saberes, enfrentar o preconceito, a discriminação e garantir a efetivação dos direitos já conquistados, né? E lutar também pelas novas construção desses novos direitos. Essa primeira reunião, ela vem somar aos debates, dar visibilidade à nossa causa e aos anseios de nós, pessoas com ostomia. Ressalto que, embora a política de saúde seja prioritária na discussão sobre ostomia, o dispositivo coletor, produto, não são e nem deve ser a única preocupação no debate sobre políticas públicas. Queremos falar aí sobre saber, falar sobre o lúdico, falar sobre todas as outras políticas que perpassam, né, o ser humano em toda a sua complexidade. Assim, o grande objetivo, né, do nosso movimento é ampliar as discussões em torno das necessidades das pessoas com ostomia, pois nós entendemos, né, que até o momento muitas conquistas salutares foram alcançadas, mas muitas outras precisam ser efetivadas. A conquista mais importante que nós tivemos, podemos dizer, enquanto pessoa com ostomia, refere-se ao direito ao dispositivo coletor, regulamentada especificamente aí na Portaria 400, em 16 de novembro de 2009, né, pelo Ministério da Saúde, que trata da atenção da saúde da pessoa ostomizada no Brasil, mas é nítido, de acordo a toda essa estimativa crescente de ostomizado no Brasil, que precisamos avançar, né? Precisamos dialogar para termos uma reforma da Portaria 400. Outra situação na esfera privada é a Lei 12.738, né, que obriga os planos e operadoras de saúde a fornecerem bolsas coletoras para os ostomizados também, que é uma luta constante, né? No entanto, ainda assim,
conseguimos conviver com a invisibilidade da nossa causa nas políticas de educação, cidadania, lazer, esporte e cultura. Essa invisibilidade, ela deve-se, parte ao desconhecimento de agentes, né, que vêm operacionalizar esses setores, mas deve-se também à limitação de acesso que temos para que nossos anseios sejam ouvidos e atendidos. O que está sendo quebrado hoje com essa reunião aqui, né, realizada pelo senador Exaussi. Né? Desta forma, o nosso movimento, ele defende ações para a construção de uma nova realidade inclusiva para os brasileiros e brasileiras que dependem do nosso segmento. Chega de pessoas com pessoas ostomizadas, excluídas, sem acesso a especialistas, sem acesso a produtos que sejam indicados e a quantitativo necessário, sem mutilações desnecessárias, por falta de cirurgia de reversão pelo Sistema Único de Saúde, que hoje, a voz dessa nação, com estimativa aí de 450 mil pessoas ostomizadas, sejam ouvidas e que seja o início de uma nova história de respeito e garantia de direitos das pessoas com deficiência física ostomizada. Sobre o Distrito Federal, eu ainda estou passando, vivenciando uma dificuldade. Como o senhor disse, a gente passa por uma dificuldade aqui da questão da saúde orçamentária no DF, ou pelo menos é o que seja exposto, e posso pedir, inclusive, ajuda ao senhor aqui e aos outros parlamentares que possam estar presentes, que nós precisamos ter um olhar para essas pessoas ostomizadas do DF, que este ano eu estou com muito medo que a gente fique sem produtos coletores. E quero dizer que, apesar da nossa associação fazer doações, não é o trabalho de nossa organização. Isso é um dever do Estado fazer essa entrega. Então, nós temos aí várias atas vigentes que vão ser vencidas aí no dia 27 de dezembro e que, se não forem empenhadas até o dia 26, nós vamos ficar aí 3, 4, 5 meses ou 6 sem dispositivos coletores indicados no Distrito Federal, apesar de nós termos 14 polos de atendimento e um programa razoável no Distrito Federal. Então, nós vamos ter que unir esforços aqui para que seja, de fato, assegurado o direito dos ostomizados. E eu, como sempre, não vou me calar e conto com o senhor senador Exaussi. Tá? Então, obrigada mais uma vez. Quero agradecer também a Sobeste por apoiar essa importante ação. Obrigada a todos e vamos que vamos, seguimos na luta. Obrigada. Paula, você vai chamar o próximo? Senador, você vai dar alguma palavrinha antes ou pode chamar o próximo? Você pode chamar para falar? Eu posso chamar? Ou o senador vai falar? Pode. Então, eu convido para somar aos debates a professora doutora Ângela Bocara, enfermeira estomoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Estomoterapia, Sobeste. Seja bem-vinda. Ana, só um pouquinho, Ana, só para não esquecer, você levantou essa questão aqui do DF, você precisa me passar depois essas pendências para que eu possa cobrar isso agora, porque senão não dá tempo, nós estamos chegando no final do ano, então algumas providências têm que ser tomadas agora, né? Então, passa para mim depois essas pendências aí. Essa questão da portaria, você tem alguma sugestão de alteração? Tem algum projeto tramitando no Congresso, não? Temos sim, senador. Inclusive, aquela pauta, né, que eu solicitei ao senhor através do Movimento Ostomizado BR, audiência pública, para que a gente consiga instalar uma comissão temporária, juntamente com a sociedade, com a Associação Brasileira de Estomoterapia, e as outras organizações, obviamente, sociais, para que possamos iniciar esse diálogo e atender aí os ostomizados no Brasil da melhor forma possível. Mas eu acho que, tecnicamente, temos pessoas importantíssimas do segmento aqui que vão falar. E eu passo depois a demanda do DF. Só para dizer para vocês, assim, né, o sistema de audiência pública está suspenso,
desde quando começou a pandemia, né, a gente só tem votado realmente matérias mais relacionadas à pandemia. Então, eu sugiro vocês, né, que a gente possa tentar essas coisas que são emergenciais, que são muito relevantes e urgentes, para a gente tentar apresentar um projeto do mais urgente possível, para a gente tentar aprovar, mesmo não tendo audiência pública, porque se a gente conseguir sensibilizar através da justificativa do projeto, fica mais fácil de aprovar. Eu preciso de um diagnóstico do que está acontecendo com essa questão do material, né? Hoje em Brasília você não tem nem material de cirurgia cardíaca, está morrendo o pessoal de síndrome de Down, que a metade tem cardiopatia, e não Sim, tem material, para você ter ideia. Imagine para os ostomizados, deve estar faltando também. sim. Então, eu preciso ter algumas coisas assim na ordem do que é super relevante, importante, urgente. O que, que nós podemos fazer para tentar mudar a portaria administrativamente lá pelo Ministério ou pelo GDF, se for daqui, e a lei simplificar ao máximo, de uma forma que o próprio projeto, com a sua justificativa, a gente consiga o apoio de aprovar em regime de urgência. Lógico que Ótimo. nós estamos agora em final de gestão, né? Acho que não sei se vai ter recesso ou não, mas a gente tem conseguido votar muitas matérias urgentes aí. Eu mesmo apresentei um projeto, tem um mês já foi aprovado, nessa questão de fraudes eletrônicas, né? Porque é uma coisa que cresceu muito. Então, veja aí na ordem de prioridade, vai passando para mim para a gente ver o que a gente pode fazer até voltar à normalidade. Eu acho que o Congresso não volta presencialmente antes de fevereiro. Então, fica difícil esperar até lá. Se a gente puder adiantar alguma coisa, eu já conheço um pouco, né? Nós já debatemos um pouco a Sim. situação dos ostomizados, mas estou à disposição, o que eu puder fazer, tá bom? Embasamento científico, que é o que nós precisamos e temos necessidade na portaria 400. Mas obrigada. Professora Ângela Bocara, seja bem-vinda. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui, né, nesse momento importante, né, de abertura para discussão de questões super relevantes. Então, em nome da Sobest, né, agradeço também a oportunidade. Para quem não conhece especificamente, o enfermeiro estomaterapeuta é o profissional de saúde que nasceu da assistência à pessoa com estomia. Então, a nossa especialidade, ela só existe porque as pessoas com estomia passaram a fazer parte, então, né, dessa demanda de saúde, e surge, então, a estomaterapia, e o enfermeiro especialista em estomaterapia é o profissional que tem o contato direto e conhece especificamente demandas importantes das pessoas nessa condição. Falando um pouquinho das questões que já foram alicerçadas, a Sobest vem, desde a sua criação, trabalhando, né, incessantemente na atenção à pessoa com estomia, inclusive no que diz respeito à portaria 400, né? Então, a Sobest foi uma das instituições que participou ativamente e que, então, contribuiu para a criação dessa política pública, que, infelizmente, não foi aprovada na sua totalidade, e algumas dessas demandas hoje fazem falta na assistência à pessoa com estomia. Dentre elas, está a própria inserção do enfermeiro estomaterapeuta em todas as instâncias de atenção à pessoa com estomia, o quantitativo de bolsas que está limitado dentro da portaria, por N razões, a falta da inclusão da pessoa com traqueostomia, gastrostomia nesta portaria. Então, são questões importantes que precisam também ser repensadas, e que precisamos, então, junto com o Ministério da Saúde, enfim, trabalharmos nessas questões.
Inclusive, a Ana até comentou, né, do sistema privado, e que também hoje tem essa obrigatoriedade da entrega dos equipamentos, porém, muitas vezes sem o profissional especialista fazendo o direcionamento e a indicação correta desse equipamento. Então, o ano passado, nós fizemos uma reunião na Assembleia em São Paulo, com várias entidades, com mais de 200 participantes, do qual surgiu um documento em que se aponta algumas dessas necessidades. Esse documento ele já foi encaminhado para diversas instâncias, inclusive para a primeira-dama, e temos, então, trabalhado junto com os movimentos de pessoas com estomia, sempre juntos, caminhando juntos nesse apoio a essas causas. Então, outra questão importante, acho que a Ana colocou, do alicerce científico, a SOBEST está em vias de publicar um documento, um consenso, o primeiro consenso brasileiro de atenção à pessoa com estomia, onde estão apontadas as principais evidências científicas relacionadas à questão do cuidado da pessoa com estomia. Então, nós estamos à disposição para colaborar e fazer parte dessa luta, né, que é nossa. E, bom, enfim, é isso. A SOBEST está à disposição e juntos eu tenho certeza que poderemos fazer mais e melhor. Obrigada. Obrigada, professora Ângela. Senador, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Eu acho Ou que sigo? pode passar para mais algum, aí para a gente conversar no final, a gente fecha. Ok, Uma obrigada. proposta para vocês. Tá, joia. Eu vou convidar agora a professora doutora Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos, uma das primeiras enfermeiras estomaterapeutas do Brasil e referência mundial sobre o assunto. Membro fundadora da Associação Brasileira de Estomaterapia, SOBEST. Seja bem-vinda, professora Vera Lúcia. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Eu nem sabia que iria falar, mas, na verdade, é uma surpresa muito boa. É uma luta antiga, nossa, coletiva, em relação ao desenvolvimento realmente de uma política nacional de atenção às pessoas com estomias. A Portaria 400, ela é uma grande conquista, no entanto, ela já ficou um pouquinho lá no passado, né? Ela é oriunda de uma política nacional, de fato, construída coletivamente entre a SOBEST e a Abraço, né? Associação Brasileira de Estomizados, e, infelizmente, ela foi completamente, assim, infelizmente, modificada, e essa é uma luta antiga, no sentido de uma mudança, para uma atualização, na verdade, para uma melhora. Então, acho que é importante a gente saber disso. Estamos numa luta conjunta, não existe essa separação, existe uma luta conjunta entre os profissionais, especificamente nós estomaterapeutas, nós enfermeiras estomaterapeutas, que temos um preparo para isso desde 1990, quando aconteceu o primeiro curso aqui na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, onde eu leciono, já sou um patrimônio histórico da escola, da universidade, mas é com muito prazer que eu estou nesta reunião de hoje, né? Um sonho antigo. Então, parabéns, Ana, parabéns a todos vocês por terem conseguido. Muito obrigada, senador. Isso é muito importante, importantíssimo, fazer-nos ouvir, né? De um lado, como disse a professora Ângela, o lado que baseado em ciência, porque é isso que nós temos que fazer para um atendimento melhor, é nossa responsabilidade. E coletivamente, um trabalho coletivo, um trabalho em parceria, como sempre. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos. Está desligado seu microfone, Nia. Obrigada, professora Vera Lúcia, por sua participação, que engrandece também o nosso evento.
Doutor Danilo viria falar agora, mas ele está no centro cirúrgico, disse que assim que puder entra. Eu gostaria de convidar, não sei se ela estará aqui conosco, a Rose Carmo, ostomizada. Ela é coordenadora MOBR do Estado do Amapá e presidente da Associação do Estado do Amapá. Ela se encontra? Estou aqui, não, né? Ana, bom dia. Bom dia, Rose, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Rose Carmo, sou ostomizada há quase 5 anos. Estou como presidente da Associação dos Ostomizados do Amapá e estou também como coordenadora local do MOBR. Quero agradecer ao senador por essa iniciativa, agradecer ao MOBR por mais esta oportunidade, esta possibilidade de estarmos aqui discutindo políticas públicas para os ostomizados. Quero que vocês saibam que, para nós, é motivo de muita alegria poder participar de um evento como esse, sair deste rincão Tucuju e chegarmos até aqui. No nosso país, a ostomia ainda é uma deficiência invisível, muito bem contemplada, a fala da nossa coordenadora nacional, Ana Paula Batista, onde nós passamos desapercebidos pela sociedade na maioria das vezes. E daqui no estado do Amapá não poderia ser diferente, porque aqui no estado do Amapá não existem políticas públicas para os ostomizados. Nós não temos um polo de atendimento, não temos um protocolo para este atendimento e, principalmente, nós não dispomos dos serviços para os ostomizados. Nós já recorremos às esferas dos 3 poderes aqui no estado, já fomos ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, onde nós temos uma sentença transitada e julgado desde 2013 favorável aos ostomizados, mas que, infelizmente, as nossas autoridades ainda estão dormindo. Mas eu queria dizer aqui que nós, os ostomizados do Amapá, estamos bastante acordados. Despertamos, junto com o MOBR, em busca dessas políticas públicas. E nós estamos aqui buscando alianças, senador. Alianças para garantir os nossos direitos. E nós sonhamos com um Brasil onde o único partido seja o bem-estar da população e a dignidade da pessoa humana. Estamos aqui em busca dessa aliança de direito, porque nós acreditamos que é necessário que o Brasil acorde para que essas políticas elas venham a acontecer. E nós, apesar de termos uma deficiência invisível, mas nós estamos bastante visíveis entre nós, lutando e buscando a melhoria de uma qualidade de vida para nós. Agradeço por esta oportunidade de estar aqui e dizer que o povo Tucuju está bastante acordado. Os ostomizados do meu Brasil estão bastante acordados e nós, com certeza, iremos conseguir. Se não a curto prazo, mas a longo prazo, nós teremos os frutos, colheremos ainda esses frutos do que nós estamos semeando hoje. Obrigada. Obrigada, Rose, por sua fala também. Eu agora gostaria de convidar a Adriana Aparecida de Paula, socióloga, coordenadora de Políticas Públicas e Gestão do Movimento Ostomizados BR. Seja bem-vinda, Adriana Aparecida de Paula. Bom dia a todas e a todos. Estão todos me ouvindo bem? Bom, primeiramente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante para toda essa sociedade brasileira. Em seu nome, senador, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Em seu nome, Ângela, cumprimentar aqui todos os profissionais que estão participando dessa reunião. E em seu nome, Ana Paula, cumprimentar todas as pessoas com ostomias e todas as associações, os representantes de coletivos e organizações aqui presentes. Cumprimentar a todos e a todas aqui que estão participando dessa reunião. Eu sou a Adriana, atuo aqui no Mato Grosso do Sul e sou uma pesquisadora que há 7 anos tem uma relação aí de
de amizade e também de pesquisa com as pessoas com ostomia, e eu faço uma análise dessa relação que existe entre o Estado e as pessoas com ostomia. Uma relação cheia de multiplicidade, e aqui eu quero entender o Estado como essa estrutura que oferece políticas públicas para todos os cidadãos e todas as cidadãs. Essa multiplicidade eu pontuo de algumas formas. Primeiro, esse atendimento que é feito com base na Portaria 400 e no decreto que reconhece as pessoas com ostomia como pessoa com deficiência, esse atendimento que é feito com base nessas e em outras legislações pertinentes e que acaba sendo permeando aí as políticas públicas pelo Brasil. Mas os pontos importantes a trazer aqui nessa discussão é em relação ao desconhecimento, ao descaso e à violência simbólica que ocorre em relação a todas as pessoas com ostomia. Como descaso, como desconhecimento, eu pontuo a falta de dados precisos, dados que sejam acessíveis e que sejam suficientes. Então, se as pessoas com ostomia são consideradas pessoas com deficiência, dentro de todo o atendimento das pessoas com deficiência, precisamos que as pessoas ostomizadas sejam identificadas para que ocorra um monitoramento, uma avaliação das políticas públicas já existentes e a construção de novas políticas públicas. Esse desconhecimento, ele perpassa os bancos de dados oficiais, os bancos de dados públicos, e mesmo naqueles bancos de dados onde nós conseguimos acessar algumas informações, os dados não são precisos, os dados não são acessíveis, os dados não são suficientes para que possamos acompanhar. Né? Alguém está dizendo aqui que o banco de dados ele estava previsto, e aproveito esse comentário para dizer que existem muitas previsões que não estão sendo efetivadas. Por essa não efetivação de tudo que está previsto, eu chamo de descaso porque afeta vidas, afeta corpos, né? E atua diretamente naquelas pessoas que precisam, né? Precisam do atendimento integral. Então, continuo pontuando essa multiplicidade de relações, dizendo que ocorre também algo que eu levo para a violência simbólica, a violência institucional. E quero ressaltar que essa multiplicidade de relações não é algo de agora, é algo que já está presente há muito tempo, mas que precisa ser discutido. E quando eu chamo de violência simbólica, é porque a falta de materiais, a falta de dispositivos, de adjuvantes, ou a disposição de dispositivos coletores e adjuvantes que não sejam adequados, interfere na qualidade de vida daqueles que precisam, daquelas que precisam, e, por conseguinte, na sua relação social, na sua relação com o corpo e em tudo aquilo que está previsto, né, como uma dignidade. Eu quero ressaltar aqui que existem, sim, várias determinações, mas nós precisamos que essas determinações elas sejam cumpridas. Né? Em relação à Portaria 400, eu não quero especificamente fazer uma pontuação precisa, mas dizer que, como bem foi falado aqui, né, eu evoco aqui um termo que é lugar de fala, onde eu digo nada sobre nós sem nós, que é um lema aí da pessoa com deficiência, das pessoas com ostomia, nada sobre nós sem nós, porque são as pessoas com ostomias que vão dizer o que sim, o que não, quando sim, quando não. Mas também temos aí parceiros, temos aí os profissionais, como bem pontuou, né, a Ângela, a Vera, dizendo a importância de trazer esses profissionais também para a discussão. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, né, recentemente, o dia 16 de novembro, que é o Dia Nacional dos Ostomizados, e nós vimos iniciativas da sociedade civil, mas pouco vimos de iniciativas do poder público em relação a ações de prevenção, em relação a ações de divulgação e, principalmente, né, colocando aí para a sociedade o que queremos, por
que queremos e como queremos discutir. Então, não queremos apenas que tudo esteja no papel, mas que seja cumprido, que seja respeitado, porque a partir do momento que tudo isso que está na legislação não é respeitado, nós temos aí uma violência institucional e uma violência que, por vezes, acontece como violência simbólica também. Políticas públicas precisam ser efetivadas, precisam acontecer na ponta, precisam acontecer ali quando uma pessoa com ostomia procura o seu direito, e por conta da dificuldade de compreender que é uma política que envolve é holística, muitas vezes as pessoas procuram as instâncias, os setores, e ficam sendo encaminhadas de um lugar para o outro. Precisamos que a sociedade compreenda que as pessoas com ostomia não serão atendidas somente na saúde, não serão atendidas somente na assistência social, mas serão atendidas na saúde, na assistência social, na cultura, no esporte e em todas as políticas públicas, porque nós acompanhamos um empurra, e precisamos que isso seja discutido e que isso seja levado para todos os setores, divulgação, atendimento integral e cessar essa violência institucional que ocorre. Quero agradecer aqui essa oportunidade de fala e dizer que eu só tenho essa coragem de vir falar, elas que me dizem. Bom, eu acho que a internet de Adriana travou, ela está lá no Mato Grosso do Sul, né? Mas eu acho que a fala da Adriana contempla todos nós, atores, né, que fazemos parte desse segmento, né, tão invisível, ou melhor, né, éramos invisíveis. E eu acho que essa coletividade, como tantos falaram, me contempla. Eu queria só fazer uma ressalva de que nós já iniciamos o diálogo com o IBGE, solicitamos até o senador também uma ajuda nesse fortalecimento para que esteja a ostomia no censo do IBGE de 2021. Né? Então, a gente já solicitou através do deputado Sanderson, lá na Câmara dos Deputados, e também aqui com o senador Isalci. E bem lembrado, né? 16 de novembro, dia do ostomizado. A gente costuma dizer que dia todos os dias dos ostomizados que enfrentam as suas lutas e seus medos internos. Né? Adriana, eu acho que você retornou, muito obrigado por sua fala. E lembrando que esta reunião também ela pode e deve fazer alusão ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, eu acho que tem muita representatividade e potencialização nesta reunião de hoje. Gratidão a todos vocês que aqui estão hoje, todos. Vamos chamar o próximo. Eu também gostaria de pedir a vocês o seguinte, conforme foi combinado, que como tem muita gente que gostaria de falar, eu peço que vocês falem em torno de 1 minuto no máximo, por gentileza. Né? Chamo agora, para contribuir no debate, professor Dr. Juliano Teixeira Moraes, enfermeiro estomoterapeuta, também representante aí do Departamento de Educação da Associação Brasileira de Estomoterapia, SOBEST. Seja bem-vindo, professor Juliano. Olá, bom dia a todos. Como é bom, né, poder estar nesse grupo, poder estar vendo esse movimento acontecer, vendo a construção, né, de uma política de saúde, de fato, acontecer, que é isso que a Adriana colocou agora há pouco. Parabéns, Adriana, seu discurso foi perfeito e cai basicamente em tudo que eu acredito, recai em tudo que eu acredito e penso a respeito da política. Atualmente, nós temos que considerar que nós temos uma diretriz de atenção à saúde da pessoa ostomizada. Nós não temos uma política efetivamente construída. Não é uma política. Eu estudo a Portaria 400 desde 2010, onde comecei meu doutorado em cima dela, e pude analisar alguns dados que podem, inclusive, contribuir com essa questão. E
corroboro no que ela diz de que, primeiramente, nós precisamos saber quem são os ostomizados, onde eles estão, como eles estão. É assim que se constrói uma política, com essas perguntas básicas. E foi ano passado, a professora Ângela, a professora Vera me acompanharam, inclusive, na construção de um projeto de pesquisa. Nós precisávamos dessas informações no Ministério da Saúde e, pasmem-se, o próprio Ministério da Saúde não sabe onde vocês estão, quais são os serviços habilitados, né? Então, assim, precisamos de algo urgente, porque, olha só que interessante, e ao mesmo tempo pesaroso, de pensar que hoje vocês estão lutando para ter acesso ao dispositivo, ao equipamento coletor, sendo que a política ela pode ser muito mais abrangente, né? Não tiro o mérito, eu acho que temos que correr mesmo atrás, não pode faltar equipamento, isso é a base para a qualidade de vida, inclusive, de vocês. Mas o atendimento ele é biopsicossocial. Uma cirurgia como essa, ela não afeta só o estado físico, né? Ela vai afetar outras instâncias, relações, trabalho, enfim, atividades físicas, vida, né? Vida como um todo. Então, precisamos avançar, coloco-me à disposição, já tenho feito um diálogo bacana com a Ana Paula, assim como também dentro do Departamento de Educação da SOBEST, né? Nós também temos investido e dado esforços, inclusive para ampliar, né, um número de profissionais especialistas no Brasil, né? Nós sabemos que algumas áreas ainda não têm a cobertura desse profissional, mas a SOBEST, falo, né, eu junto com as minhas colegas que estão aqui, nós estamos disponíveis para enfrentar o que for necessário para levar uma assistência de qualidade, uma qualidade que envolva não só o equipamento, ou seja, nenhum direito a menos. Isso tem que ficar bem claro, né, Ana Paula? Nenhum direito a menos. Nós precisamos avançar numa política que compreenda o biopsicossocial da pessoa com ostomia no seu contexto global. Tá? Parabéns pelo movimento, Ana Paula, e assim como, né, já foi colocado pelas minhas companheiras aqui, ficamos à disposição no que for necessário para a construção dessa política. Obrigada, professor Juliano. Né? A gente já se sente abraçado, sim, pela Associação Brasileira de Ostomizados, ou pela Associação Brasileira de Estomoterapia, né, que tem trazido uma grande base para essa discussão, junto com o Movimento Ostomizados BR. Gratidão também a todos vocês. Bom, mas o Movimento Ostomizados BR não trata só de ostomia de eliminação. Então, para isso, eu vou convidar agora o Luiz Carlos Bazuco, ostomizado, né, para fazer o uso da sua fala em 1 minuto. Por favor, Luiz. Seu microfone está desligado, Luiz. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Muito obrigado por essa oportunidade aí de ceder esse espaço para nós, né? Meu nome é Luiz Carlos e eu sou um paciente laringectomizado. Sou laringectomizado há 1 ano e meio. Então, eu sou, vamos dizer assim, recém-chegado nesse universo. E fico feliz de ver que tem tanta gente envolvida nessa causa, aí se preocupando com nossos pacientes, que realmente necessitamos aí de, vamos dizer, de atenções especiais para a gente retomar a vida e ter uma vida normal no dia a dia. Eu queria deixar aqui uma mensagem, aqui alguns tópicos que nós destacamos e que vocês já falaram bastante, né? Que realmente a baixa visibilidade que nós temos, né? Isso era uma coisa que me preocupava muito, mas hoje eu estou feliz de ver que tem aí muita gente engajada, né? E reforçar isso que vocês vêm falando, né? Os pacientes, eles
conhecem pouco seus direitos, né? E assim, a gente precisa de, vamos dizer, de muitas coisas envolvidas. Eu hoje represento aqui o grupo de pacientes laringectomizados aqui do estado de São Paulo, e a gente vem fazendo um trabalho aqui bem árduo para conseguir exercer esses direitos que nós temos, né? Direitos aos insumos que nós precisamos. O laringectomizado, ele precisa de adesivos, de filtros, né, para conseguir se reabilitar, né, e conseguir ter uma qualidade de vida aí boa. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a vocês por essa oportunidade e dizer que estou aqui à disposição de vocês aí para qualquer tipo de informação. Obrigada, Luiz. Você já faz parte dessa família Movimento Ostomizados BR, né? Então, obrigado. Gratidão. Eu gostaria de, assim, a gente já está aí com o tempo, né? Estourando. Então, eu peço, por favor, que vocês tomem cuidado com o tempo de fala, tá? Para a gente conseguir colocar o máximo de pessoas para poder falar. Eu convido agora o doutor Juliano Molina, cirurgião de cabeça e pescoço, menor da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Juliano. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom dia, muito obrigado à presença de todos, do senador e de todos os participantes que se interessam nessa área de estomaterapia e de ostomizado. Na realidade, a fala do Luiz foi muito clara. Os pacientes ostomizados, laringectomizados, eles não conhecem os seus direitos. A Rose foi muito bem feliz na sua colocação, porque um paciente ostomizado, ele é invisível à sociedade. No entanto, um paciente laringectomizado, ou seja, onde ele teve a remoção da sua laringe, normalmente em virtude de câncer, então ele é um paciente portador de deficiência, ele é um paciente oncológico, é um sobrevivente de câncer. Esse tipo de paciente, ele não passa invisível na sociedade. Ele passa e se sente com uma certa... O senhor Luiz pode me dar depois certa razão às palavras, porque ele sente uma certa opressão, ele é oprimido de duas maneiras. Pelo próprio medo da doença voltar, que no Brasil nós temos uma incidência cerca de 7.500 pacientes por ano portadores de câncer de laringe. Cerca de metade desses são dados do INCA. Metade desses pacientes vão falecer em virtude da doença. 2/3 desses pacientes são apresentados no estádio avançado da doença, onde não adianta o tratamento inicial. Eu preciso fazer cirurgias maiores, onde a laringectomia total é o resultado e é a única maneira do paciente sobreviver ao câncer. Então, é laringectomizado total. Esse paciente não é invisível à sociedade. Ele se sente oprimido por conta da doença e pela deficiência do seu órgão fonatório. O senhor Luiz só está falando e só consegue falar porque ele utiliza uma prótese que o permite, assim, devolver a sua voz parcialmente. Existe a prótese traqueosofágica, existe a laringe eletrônica, existem os insumos que cuidam de toda a parte de reabilitação pulmonar e da reabilitação desse paciente. Então, se nós fizermos a conta, a cada ano, cerca de 3.500 pacientes são sobreviventes ao câncer. 3.500. Câncer de laringe, na qual eles são tolhidos do seu direito de ser portador de deficiência, segundo a Lei 13.146 de 2015. Ele tem que ser enquadrado, ele é um portador de deficiência e que está tentando lutar por um espaço na sociedade, por um espaço para dar voz à sua voz. Organizações civis como a CBG foram muito felizes nesse sentido para organizar esses pacientes. E como o Juliano Moraes muito bem falou, da SOBEST, nós precisamos, enquanto órgãos de saúde, e depois com apoio governamental, fornecer o máximo possível de insumos e de capacitação, tanto para a equipe de saúde, mas os insumos também com regularização de verbas federais, para que esses pacientes possam dar voz ao seu direito, ao direito da sua existência, que é o retorno do conceito de saúde, que é biopsicossocial.
Então, a reabilitação pulmonar, a reabilitação da voz, todos nós sabemos, mas se o paciente Luiz retirar a prótese dele, ele não fala mais. Ele não consegue mais falar. Então, isso é um dano tremendo para os nossos pacientes. Eles se escondem. E, na realidade, nós precisamos catalogá-los. Não existe nenhum dado oficial brasileiro, infelizmente, de quantos pacientes laringectomizados totais existem no Brasil. Nós não temos esse dado. Por isso, a dificuldade de implementar uma política nacional de saúde. E isso parte, esse estatuto parte a partir de organizações não governamentais que se esforçam e que entendem que a vivência e o cidadão, enquanto pessoa, não pode mais ficar preso a essa opressão. Ele tem que dar voz. No caso, onde há mais de 20 anos eu me dedico a esses pacientes, para dar voz aos pacientes sobreviventes ao câncer. Então, entra o cuidado todo, a acolhida, a empatia ao paciente. E a voz faz parte, a voz é sui generis, faz parte da nossa personalidade. Mas, a partir do momento que eu tenho que ressecá-la, para livrar o paciente do câncer e ser sobrevivente, ele perde a sua identidade. E nós precisamos buscar essa identidade nos nossos pacientes, dar voz à voz. Era com essas frases que eu gostaria de terminar. Perdão se me excedi um pouquinho no 1 minuto, mas o paciente laringectomizado total, como portador de traqueostomia, tem que ser muito bem assistido, porque quando ele perde os seus aparelhos que o permitem falar, ele fica sem a voz e não consegue se manifestar. Alguns são iletrados, então se utiliza a laringe eletrônica. Nós temos que prestar mais atenção nesses pacientes também, como todos os outros, e incluí-los na Política Nacional de Ostomia. Então, muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado, senador, por favor, pela acolhida e por me darem a voz representando esse segmento. Parabéns, doutor. Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação também. Bom, eu gostaria de convidar o doutor Bruno Curic, né, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Por favor, doutor Bruno. Bom dia a todos, saúde especial na pessoa do senador Isacir e na coordenadora Ana Paula Batista. Eu sou Bruno Curic, eu sou residente do jurídico da Defensoria. Eu falo em representação do 8º Núcleo Regional de Tutela Coletiva aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, diante da impossibilidade de comparecimento do doutor Marcílio. Ele tinha um compromisso agora de manhã, infelizmente não pôde comparecer, mas já informou que faz questão de estar presente na próxima reunião, especialmente porque ele já foi paciente ostomizado. Feitas essas breves considerações, tem a real necessidade de revisão na portaria 400 do Ministério da Saúde, entre elas garantindo a plena acessibilidade física em prol das pessoas ostomizadas, com a criação de uma norma jurídica nacional de adequação dos banheiros públicos e dos banheiros das unidades privadas de médio e grande porte, né, em mercados, shoppings, restaurantes, principalmente a partir de 100 pessoas de capacidade. Até a gente sabe, Petrópolis vai ser pioneira nessa norma, né? Já enviamos um projeto de lei para o chefe do Executivo Municipal e do Legislativo também. Esse 8º Núcleo está mapeando a questão dos ostomizados, né, nos 14 municípios que a gente tem atribuição aqui da região. E, com base na experiência que nós tivemos aqui, a ideia é que a gente consiga replicar a ideia no estado do Rio, né? E tem ainda, ele apontou a necessidade de criação de um documento de identificação nacional dos ostomizados, né, na medida em que seria uma deficiência invisível. E, além disso, hoje ainda, às 16 horas, a gente deve realizar uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde para abordar também esses temas, né? E, tentando me ater aqui ao tempo de 1 minuto, parabenizo a todos pelas falas que me precederam, agradeço a oportunidade e também ao convite. Obrigada, doutor Bruno. Eu quero registrar aqui, né, talvez não dê, com certeza não vai dar tempo, mas temos aqui presentes as 22 coordenações, né, assim, do Movimento Ostomizados BR, que estão aí em todas as regiões do Brasil, mas eu acho que quem está falando aí, todos nós, estamos sendo contemplados diante da necessidade dos ostomizados, tá? Quero também registrar aqui a parceria de profissionais também que estão com a gente, parlamentares e gestores também de outros estados, de outro município, que se preocuparam em estar aqui conosco. Entendemos, né, a gente tem um diálogo muito próximo aí nos estados, no município, e sabemos do quanto vocês estão juntos
com as regionais do Movimento Ostomizados BR. Então, é união de esforços. Então, assim, eu imagino que vocês vão entender que talvez não dê para todos falarem. Mas ainda vou convidar mais um ostomizado ou dois aqui para falar, tá? Vou convidar deixa eu ver aqui, né? Que é coordenador do Movimento Ostomizados BR de Marília, região, e também presidente da Associação de Ostomizados de Marília. Por favor, Salvador, 1 minuto. Bom dia para todos, para todas. Realmente é muita gente, né, Ana? E muita pauta, né? Mas eu vou ser bastante breve, né? E eu quero só agradecer ao senador Exalci e falar assim, brevemente aqui da minha região. Eu sou Salvador Santiago, ostomizado, presidente da Associação dos Ostomizados aqui da cidade de Marília, região, e coordenador do MOBR. Marília é uma cidade do interior do estado de São Paulo e uma região que tem aproximadamente aí 1 milhão de habitantes, e nesse universo, aproximadamente 900 pessoas ostomizadas. Tá? A fala de vários participantes aí me contemplam, né? Da doutora Ângela, da Vera, Juliano, do doutor, a sua mesma, Ana Paula. Então, é só para agradecer mesmo o apoio do senador, mais uma vez, Exalci Lucas. Muito obrigado. E um bom dia para todos. Obrigado, Salvador. Eu convido para uma fala também a Ilse Lombardi, presidente do Núcleo de Ostomizado de Cascavel e coordenadora do Estado do Paraná, MOBR. Seja bem-vinda. 1 minuto. Ilse. Bom dia a todos. Meu nome é Ilse Lombardi, sou ilha-ostomizada definitiva há 17 anos, estou envolvida com a ostomia desde 1985 e, efetivamente, há 32 anos com o núcleo dos ostomizados. Nós temos uma equipe multidisciplinar ali, né? São todos voluntários, a portaria 400 contempla, mas não totalmente. E nós tentamos ali oferecer o que o Estado e o município não conseguem com os voluntários. Acredito que a Constituição Federal de 1988, ela estabelece que é um direito do cidadão ter a saúde holística, humanizada, e é um dever do Estado. Nós não estamos mendigando o que nós temos direito. Nós temos que, sim, nos unirmos. Somos gratos aos pioneiros que lutaram, que lutam, aos profissionais que estão à frente, a esse movimento, também ao nosso senador que abriu esse espaço para nós. A teoria é muito linda, mas a prática é vergonhosa, porque eu, como ostomizado, estou sendo acadêmica de enfermagem também, e eu vejo que os profissionais de enfermagem, infelizmente, eles manipulam um boneco, uma ostomia no boneco. Boneco não tem sentimentos, boneco não sabe falar. E nós, sim, no movimento dos ostomizados do Brasil, temos fala, direitos, e lutaremos juntos sempre por nossos direitos. Muito obrigada. Obrigada, Ilse. Eu vou convidar também o Dr. Renato Porto para fazer uso da palavra em 1 minuto. Dr. Renato Porto, que é especializado em Direito de Estado e professor do Brasília Cursos de Soluções Jurídicas, e aí, né, o nosso assessor jurídico, com muito carinho, do Movimento Ostomizados BR. Seja bem-vindo, doutor Renato. Muito bom dia a todos. Eu estava olhando aqui a fala de vocês. A grande pergunta que fica, né, os direitos das pessoas com deficiência física, né, como tornar essas pessoas visíveis, né? E aí a gente tem que entender que é uma questão de política pública, como foi falado aqui, né? O próprio senador Exalci já falou que ele precisa fazer uma exposição de motivos enfática para que essa lei seja aprovada, né? E aí, corroborando com essa fala do senador Exalci, eu gostaria de trazer uma questão que precisa ser incluída nessa exposição de motivos, né? Que é a Convenção o Tratado de Direitos Humanos, né? De Nova York, né? Ele traz lá uma série de metas e objetivos a serem cumpridos,
reconhecendo a diversidade das pessoas com deficiência física, né, e colocando lá na convenção, no artigo 26, artigo 27 da Convenção de Nova York, que todos os deficientes devem ter um tratamento especial, inclusive daqueles que requerem esse apoio, né? Então, assim, dentro dessa questão do controle de convencionalidade, né, a gente fala muito do controle de constitucionalidade, artigo 103 da Constituição, mas só que nós temos que entender que a partir do momento que um tratado de direitos humanos é aprovado, é ratificado pelo Brasil, ele entra como norma material na Constituição, né? É o que prevê lá o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, assim, encerrando a minha fala, né, eu acredito que isso precisa ser colocado de tal forma que esse direito, né, o direito constitucional das pessoas com deficiência física, possa fazer parte dessa exposição dos motivos, né, para até mesmo para que o constituinte, né, o congressista, ele entenda que é uma norma materialmente constitucional, né, o tratado que fala sobre direitos de deficientes tratados de normas direitos humanos, né? Então, assim, é algo que, embora a gente fique vendo a questão dos decretos e portarias e leis, nós temos a própria Constituição, que a partir do momento que o tratado é recepcionado pela Constituição brasileira, pelo Congresso brasileiro e ratificado através de portaria pelo Poder Executivo, ele entra como norma constitucional, tá certo? Então, assim, precisamos nos unir, né, todas as instituições que estão aqui presentes, para que os deficientes físicos possam ser vistos, né, com mais clareza, né, que nós possamos tornar visíveis todos os nossos deficientes físicos, tá certo? Eu agradeço aqui e encerro a minha fala dizendo que precisamos sim, né, de pessoas como o senador Exalci, que se preocupam com os direitos de deficientes físicos para levar esse assunto para a pauta do Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado, doutor Renato Porto. Olha, eu vou convidar peço desculpa a todos, o Leandro Ribeiro para fazer a última fala, presidente da Associação Limeirense de Ostomizados e coordenador também do Movimento Ostomizados BR. Eu acho que contempla todos nós, peço desculpas, mas faremos outras reuniões e eu darei prioridade a quem não falou hoje, por favor, mas aqui o pessoal está me pedindo para que a gente encerre as falas. 1 minuto, Leandro, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço aqui ao senador Exalci e a todos os idealizadores dessa reunião e principalmente ao MOBR, que tem feito aí uma luta muito intensa aí em prol da pessoa ostomizada. E é um prazer estar aqui entre essas pessoas, que eu estou tendo uma aula aqui hoje. Bom, eu sou o Leandro Ribeiro, sou ostomizado há 2 anos, sou fundador e estou presidente da Associação Limeirense de Ostomizados, ALO, e coordenador pelo MOBR, na região do interior de São Paulo. Bom, dentro de todas essas falas contemplam o que eu tenho para falar aqui, porque a gente vem falar de qualidade de vida. A ostomia é a cirurgia da vida. Ela dá uma segunda oportunidade. Mas e depois? Qual que é a qualidade de vida que se tem depois da ostomia? O que o poder público está fazendo? Quais as políticas públicas que tem para que a gente tenha qualidade de vida? Falta informação, falta conscientização, a questão dos dados, a questão da medicina, propriamente entender o que é pós-ostomia, a política sobre reversão. Tudo isso tem que ser discutido. Por quê? Porque o ostomizado, ele não pediu para estar assim. E eu uso sempre essa camisa aqui, ó, que ela tem o símbolo de um guerreiro, que é o ostomizado, ele tem que estar sempre, acordar para uma nova batalha todos os dias, enquanto não se tem políticas públicas efetivas que atendam
e dê qualidade de vida para os ostomizados. Mais uma vez, eu queria agradecer o espaço e foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Leandro Ribeiro, obrigado a todos. Aqui tem coordenadores do Rio de Janeiro, Pernambuco, todos vocês, gratidão por estarmos aqui, tá? É muito legal tudo isso. E aí eu vou passar a fala para o senador e que a gente consiga fazer um encaminhamento aqui da comissão temática, né, para a gente dialogar sobre a portaria 400. Obrigado, senador, e obrigado à fala de todos. Estou aqui à disposição. Senador, é com o senhor agora. Tá bom, obrigado. Bem, primeiro, agradecer o convite, participar da reunião, colocar à disposição, como sempre, já estamos debatendo esse assunto já há algum tempo, mas vamos aproveitar agora esse final de ano, que ainda deve acontecer algumas coisas no Congresso, para a gente ver se a gente faz alguma alteração, principalmente naquilo que é mais urgente, né, com relação à portaria. Eu queria que vocês mandassem para mim as sugestões, e tanto portaria quanto projeto, o mais importante é a justificativa, os dados, né, a estatística, para a gente poder convencer os demais pares lá da importância e da urgência e da relevância do tema. Então, coloco à disposição, mas, de qualquer forma, além da portaria, vamos trabalhar um projeto, né, para a gente poder realmente colocar essa questão como prioridade. E se vocês puderem também nos ajudar a construir uma política pública, né, para estados, municípios, isso também pode nos ajudar na elaboração aí do planejamento na área de saúde, né? Então, eu fico... né, a Kátia tem aí já a relação de todo mundo, né, os contatos. Sim, sim. Né? Então, passa, viu, Kátia? Passa para mim essas sugestões da portaria. Já vou conversar com o ministro sobre isso. E se tiver alguma coisa que a gente possa aprovar de imediato, apresentar e aprovar de imediato no Senado, pode passar para a gente, faz uma boa justificativa que a gente apresenta lá agora, aproveitando esse período de pandemia ainda, né? Até porque vocês são todos no grupo vulneráveis, então isso ajuda no convencimento de votar a matéria, porque a gente está priorizando realmente aquilo que é mais ligado à pandemia. E, nesse caso, vocês podem contribuir com essa proposta, né? Então, estou lá à disposição, a Kátia me passa depois essas demandas. Passo sim. Passa sim, senador, junto com a Ana Paula me passa tudo e eu já passo para o senhor, tá? E eu converso imediatamente com o ministro sobre a portaria, só me passar as sugestões de mudança, de alteração, com a justificativa para poder convencê-lo. Não vejo grandes dificuldades, não, tá bom? No mais, conte comigo aí. Um abraço para vocês e uma boa semana para todos. Obrigado, senador. Obrigada a todos. E se for preciso, Kátia, senador, e precisar de uma reunião virtual, eu acredito que tanto eu me coloco à disposição, eu acho que a Associação Brasileira de Ostomizar, só quero falar de estomaterapeuta, da estomaterapia também pode estar nessa reunião, que às vezes dá um fortalecimento. Nós vamos criar uma comissãozinha aí com a sua assessoria, né, para ficar bem formal e como encaminhamento dessa reunião. Agradeço e manda a questão do DF para o senhor, logo mais. Tá ótimo. Tá, obrigada, gente. Obrigada a todos. Também a Joyce, né? A Joyce é assessora aí também do deputado Daniel, aí do Rio de Janeiro, né? Isso, então, temos vários parlamentares aqui conosco hoje. Ótimo. Estamos lá. Vários, e gestores também. Ah. E lá no Ministério, se houver necessidade de uma reunião virtual, a gente marca e convida vocês para participar, tá bom? Agradeço, senador. E se quem fez aí aquele negócio para colocar aí no final para a gente tirar a foto, é a hora. Vamos lá, pessoas ostomizadas importam. Vamos lá, é isso aí. Muito legal. Obrigada, gente. Juntos somos mais fortes. Um abraço, obrigada. Gratidão a Sobeste, a todos aqui presentes.
Tchau. Obrigada, Obrigada, senador. Conte comigo. Obrigada, senador. Um abraço. Obrigada, Kátia.